Muito bom dia, prezados telespectadores da TV Candidez. É com muita alegria que nesta manhã deste sábado, o programa Nova Era está de volta, trazendo mais uma novidade para todos. E é com muita alegria que este programa, de que é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas. Estamos aqui nesse sábado para abordarmos um assunto de suma importância para todos nós. A proibição de evocar os mortos, na visão de Moisés. Esse é o tema. Podemos considerar fatos ou fake news? Reza antigas tradições bíblicas que o profeta Moisés ele proibiu a prática do espiritismo, da evocação dos mortos. Isto é verdade? Estamos aqui nesta manhã para desmistificarmos a questão da proibição de Moisés de evocar os mortos. Portanto, o que nós chamamos a atenção de todos vocês, é uma alegria muito grande estarmos de volta aos estúdios da TV Candidez para mais um programa Nova Era. Segundo o Velho Testamento, Moisés proibiu a prática do espiritismo. Isto é verdade? Ou não passa de um engodo? A Igreja não nega, de modo algum, os fatos das manifestações espirituais, uma vez que a maioria dos santos eram médiuns. Ela admite todas as manifestações, mas atribui a intervenção dos demônios. O demônio, segundo a Igreja, é um ser criado por Deus, ou não passa de uma linguagem totalmente desconhecida. Até parece que a lei de Moisés ela está acima da lei e os preceitos de Jesus Cristo. Uma vez que o Cristo, em momento algum, ele não proibiu nada. Ele não proibiu qualquer coisa. Ele não proibiu nenhuma prática. Então, Jesus não proibiu nada. Enquanto Moisés usou da proibição para tentar conduzir um povo turbulento, rebelde, sem princípios. Em algumas traduções bíblicas, inclusive a católica e a protestante, trata o seu contexto Deuteronômio 18 e Levítico 20, que o legislador Moisés proibiu a prática do espiritismo, ameaçando até mesmo de morte quem o praticasse. Equívoco de tradutores, pois a palavra espiritismo ainda não existia. Ela foi cunhada no século XIX com o advento da doutrina espírita. Então, como é que Moisés proibiu o espiritismo? Se a própria palavra espiritismo ainda não havia sido etimologicamente formada dos vocábulos, tudo que é oriundo dos espíritos, espiritismo. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 e 14, diz: nunca exista entre vós quem consulte adivinhos, quem observe sonhos e agouros, quem use de malefícios, sortilégios, encantamentos, ou consultem os que têm o espírito pitônico, e se dão a práticas de adivinhação, interrogando os mortos. O Senhor abomina todas essas coisas e destruirá à vossa entrada as nações que cometem tais crimes. Então veja bem que Moisés aqui, de uma forma desconhecendo, ele não proibia o espiritismo, ele não proibia a doutrina espírita, que nasceria 4.000 anos depois dele, certo? Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der,
não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Fala de Moisés. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro e nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações, o Senhor, teu Deus, os lança fora e diante de ti. Perfeito serás como o Senhor, teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti, Senhor, teu Deus, não permitiu tal coisa. Quando? Aqui já é Levítico 20, versículo 27. Quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito de necromancia ou espírito de adivinhação, certamente morrerá. Serão apedrejados e seu sangue será sobre eles. Olha, Moisés era muito vingativo. Inclusive, o Deus de Moisés era irascível, era tirânico, era bravo, era guerreiro. Olha, que Deus é esse? Isso, que ameaçava de morte, que ameaçava de apedrejar. Isso. Quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito de necromancia ou espírito de adivinhação, certamente morrerá. Por quê? Então, é uma ideia bastante assim, atrapalhada às ideias de Moisés. Se Moisés diz da invocação dos demônios, este não pode sair do inferno para fazer contato conosco. É a ideia que se tem. Se a igreja diz que se pode invocar os santos que vivem na beatitude, quer dizer, na felicidade, para socorrê-los nas horas dos apuros, da doença, da dor, do sofrimento, por que os que vivem no inferno também não poderiam vir? Não poderiam ser invocados e vir também? Por que essa diferença? Que somente quem está em cima pode vir. E os que estão no inferno não podem. Os que estão embaixo. Os espíritos vêm através das manifestações mediúnicas, não para atender o nosso imediatismo, tá? Nem as coisas do mundo físico, mas nos orientar com relação à vida futura, ou à vida espiritual, que mais cedo ou mais tarde a morte virá ceifar a nossa vida, a vida do corpo. Assim como aconteceu com a parábola do rico e do Lázaro, que é uma passagem muito interessante, essa parábola do rico e do Lázaro. Ela diz o seguinte, que havia um homem muito rico, detentor do poder econômico, e havia um homem muito miserável, o Lázaro, e ambos morreram. Lázaro, ele foi elevado junto de Abraão, o pai Abraão, e o rico foi atirado ao fogo do inferno, do sofrimento. Quer dizer, uma disparidade, né? Só porque é rico vai ser atirado ao fogo do inferno? Só porque é pobre vai ser levado aos céus, na companhia de Abraão? Então, aconteceu o seguinte, que certa feita, o rico, vendo que Lázaro gozava de uma beatitude, de uma felicidade muito grande, e o rico, então, muito revoltado com aquela situação de sofrimento, de penúria, na condição que se encontrava, seria certamente no umbral, né? Que o inferno não existe. Isso. Inferno vem de inferior. Inferior vem a condição de consciência de quem importa a condição inferior. Assim, céu e inferno é um estado de consciência. Não é um lugar geograficamente estratificado. Tá bom? Então, o rico, então, se dirigiu a Abraão dizendo, pai, por que, pai,
Por que eu estou aqui sofrendo e Lázaro está aí no teu gozo? Ô Pai, me tira daqui. Eu estou sofrendo muito. Acredito não merecer tanto sofrimento, embora não tenha feito muito bem com a minha riqueza. Embora eu não podia suprimir o próprio Lázaro, que vivia na nudez, na miséria, na fome, na doença. Ô Pai, Abraão, deixa pelo menos que eu, aliás, permita que eu mande um recado para os meus irmãos que ficaram, certo? Para que eles não cometam os mesmos erros de que eu cometi. E manda um recado para eles, meu Pai, para que eles não caiam na mesma condição que eu me encontro hoje, fazendo mau uso da riqueza. Aí o Abraão disse, olha, não tem jeito, certo? Porque a eles lhe apraz o cumprimento da lei. A lei que, na verdade, você não obedeceu e que provavelmente eles também não obedecerão. Então, infelizmente, não tem como fazer isso. Isso nos dá uma prova muito grande, né, desse intercâmbio mediúnico que já existia. Então, no processo da evolução humana, nós encontramos 4 pilares essenciais que têm como base a cultura. Tá? Esses tiveram seus períodos característicos de suas manifestações ostensivas, um descendente do outro. Então são esses, a magia, a religião, a filosofia e a ciência. Tudo encadeadamente. O que é magia? É a arte de fazer o que a natureza não tem de pronto. Operação pela qual o homem procura forçar o próprio jogo das forças naturais e os poderes invisíveis das diversas ordens e agir de acordo com o que eles pode e pede a essas forças. E essas forças são os espíritos e a própria matéria. Duas forças da natureza. A magia é a prática que nasceu das mãos e funciona através das mãos. Porque as mãos simbolizam a capacidade de poder fazer, de poder transformar. Então, a atividade mágica é caracterizada pelo seu ritualismo, pelas formas, pelos gestos, pelos sinais, e tem eficácia infalível e que é mecânica, puramente material. Então, a magia procura produzir os efeitos movimento, efeitos motor, tá? E aí, ó, movimento das mãos, certo? As articulações, os gestos. Os deuses os auxiliavam. Esses deuses com D minúsculo. Os deuses da mitologia socorriam, instruíam em suas manifestações mediúnicas naturais. A sensibilidade mediúnica aprimorava-se nas criaturas mais sensíveis, as chamadas de PS, aquelas pessoas que tinham percepção extrasensorial. Então está aí o poder das mãos. Na magia, os homens submetem aos deuses, deuses com D minúsculo, porque a palavra espírito não existia nesse tempo. Então, os espíritos eram considerados deuses, mas deuses com D minúsculo. É a mitologia do poder humano, quer dizer, submetia os deuses ao poder humano. Obrigavam eles, a divindade, a obedecê-los, a fazer por eles. Então, quer dizer, neste caso aqui, os homens mandavam, os espíritos obedeciam. Estavam às suas ordens e faziam as coisas por eles, pelos homens. Então, nós temos a chamada a magia homeopática, é quando o efeito que se pretende alcançar, ele é buscado mediante a ação idêntica, simboliza o objeto em questão, tá? No caso aqui, é a magia do boneco, lá do voodoo. Temos a magia alopática, é aquela que o mago não tem identidade com o efeito que se quer produzir. Exemplo, ao preparar um filtro mágico, o mago não expressa amor ou simpatia por nenhuma pessoa ou próprio objeto. É a chamada magia alopática. Então, a magia era mecânica.
enquanto a religião ela é totalmente sensorial, porque ela é abstrata. Ela ultrapassa os limites de quê? Da visão, da audição, do paladar, do olfato, do tato. Ela vai além do sexto sentido, tá? Porque ela é muito abstrata, ela não é mecânica, ela não é física, ela não é material. Existe o que se chamamos de mancia, que é uma variante de atividades mágicas que procura conhecer tudo pelo sensorial, pelas percepções. A chamada mancia natural, direto, é por meio de sonhos, visão, impulsos, etc. A mancia natural, baseada em sinais e na interpretação dos mesmos, geralmente usam a lei de correspondência, a lei de reciprocidade, enunciada por Hermes Trismegisto 3.500 anos antes de Cristo. As proibições, em geral, visam unicamente estabelecer limites de uso, certo? Quando não tem o controle do uso, quando é abusivo, quando é extravagante, que traz prejuízos para o próprio usuário. Por isso que usa-se as proibições. Quando Moisés proíbe o intercâmbio com os espíritos, não visava Moisés impedir o ensinamento, os ensinamentos oriundos pelos espíritos, mas sim o mercantilismo, quer dizer, o mercado, o negócio material com esses espíritos. É a parte do comércio com os espíritos. Uma vez sabendo que a mediunidade é pura e santa, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 26, no item 10, quando coloca que mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. E se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade de cura. Então, meus amigos, Moisés, nisso, já, de certa forma, já tinha um conhecimento bastante profundo da mediunidade, por ser santa, sagrada e pura. Saul e a pitonisa de Endor. O que existia entre os pitons, entre os oráculos, necromantes, ledores de sorte e os espíritos? É um mercado de coisas, de intercâmbio, troca de coisas materiais pelos favores prestados por eles. Interesses puramente materiais em detrimento às coisas santas, sagradas, puras, que são os dons que Deus concede aos homens. Quando vai falar para nós, esse Evangelho no capítulo 26, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Mateus capítulo 10, versículo 8. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Então, nesse intercâmbio espiritual, não pode haver a proteção, não pode haver essa ostentação, não pode haver esse imediatismo, essa troca, esse comércio de bens materiais em troca de favores prestados por essas entidades que estão presas à crosta terrena, que é justamente uma dessas forças da natureza, o espírito. Um fato curioso, Saul e Samuel. Tá? Samuel morreu e ficou Saul. Vamos lá na história um pouco. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha um espírito de feiticeira, de Pitom, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem um espírito de adivinhar. Então Saul disse, se disfarçou, para não ser reconhecido por ninguém, vestiu umas outras roupas estranhas e foi com 2 homens à noite. Chegaram até essa mulher. Peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira. Falou Saul à feiticeira de Endor. E me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: eis aqui, tu sabes
o que Saul fez? Com que tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores? Você sabe, Saul? Pois que armas um laço à minha vida para me fazeres morrer, porque é ameaçado de morte. Quem era necromante, quiromante, vedores de sorte, pitons, necromantes, oráculos, era proibido. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: viva o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? Disse-lhe ele: faze-me subir a Samuel. Então, naquele tempo, já tinha ideia das regiões inferiores. Quer dizer, ele sabia que o Samuel, após falecido, provavelmente estaria numa condição inferior à dele, do irmão Saul. Então, pediu que o fizesse subir, que a feiticeira de Endor fizesse subir o irmão Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul? E o rei lhe disse: não temas, é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse: como é sua figura? A pitonisa. Disse ela: vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel. E inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou diante da pitonisa de Endor. Samuel disse a Saul: por que me inquietastes, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faça saber o que hei de fazer, Samuel. Então disse Samuel: por quê? Pois me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado, e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo como era a minha boca, te disse. E o Senhor tem rasgado o reino da tua mão e o tem dado o teu próximo a Davi. Então, essa passagem de Samuel e Saul mostra que o próprio Saul procurou, certo, uma pitonisa chamada de Endor, para que houvesse uma comunicação espiritual do seu irmão Samuel com ele, para que ele perguntasse o que fizeste com os filisteus que estavam atacando a sua tribo. Então, veja bem que o fenômeno, embora proibido, foi praticado por Saul. Como a pitonisa de Endor estava preocupada por ser punida pela lei de Moisés, mesmo assim, ela, como sendo uma sensitiva, ela permitiu que houvesse aí uma manifestação ectoplásmica, da qual o Samuel se apresenta visivelmente para conversar com teu irmão Saul. Então está aí, Moisés, você proibiu a evocação dos mortos? O próprio Saul, o próprio Samuel, já estava negligenciando a lei da qual você proibia a evocação dos mortos. Como tu não destes ouvidos à voz do Senhor, e não executastes o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. Então, não resolveu muito, né? Saul e até Samuel. Certamente, quando Moisés proíbe o intercâmbio espiritual pelo mediunismo pretensioso e ostentador, é porque já sabia que a prática medianímica, mediúnica, deve ser com qualidade, o que traduz na mediunidade, e não no mediunismo exacerbado, que não tem o controle da situação, né, que faz para ver como é que fica, sem condição moral, sem determinação, certo? Sem conhecimento, laissez-faire, quer dizer, fazendo para ver como é que fica. A prática da magia e da goecia
era muito comum na Caldeia, na Síria, na Babilônia. O politeísmo era uma prática muito difundida nas culturas orientais. Se acreditava muito no poder mágico e nas mancias que rendia aos deuses em prestar benefícios. Então, na magia, os homens submetem os deuses ao poder humano, obrigam a divindade a obedecê-los e a fazer por eles uma série de coisas que os homens mesmos não poderiam fazer. Então aí veio, desde o tempo da Caldeia, né, na Índia, curavam-se pela aplicação do olhar, só de olhar, pela imposição das mãos, estimulando a própria letargia, o sono profundo, né, magos e brahmanes que praticavam essas coisas. Então, lá da Mesopotâmia, saiu o povo todo da cidade de Ur, isso, em direção ao Egito, lá na Palestina. E aí, nós sabemos que o próprio Abraão praticava os chamados holocaustos, que é o sacrifício de vidas humanas, em homenagem aos deuses com D minúsculo. Inclusive o Deus Yahvé, quando foi testada a fidelidade de Abraão. Aí, o paganismo. Era muito comum o paganismo naquele tempo. Inclusive, holocaustos, né? Sacrifício de vidas humanas em oferenda a esses espíritos. Como está aí, ó. A Caldeia, nesse período lá no Egito, 4.000 antes de Cristo, já tinha essas práticas, certo? O Egito foi invadido pelas práticas dos caldeus, assírios e babilônios. Quando lá chegaram, trouxeram seus hábitos, costumes e práticas mágicas. Foi a isso que Moisés proibiu, certo? Foi o uso, o descontrole, certo? Foi o abuso, foi esse mercantilismo que Moisés, então, proibiu. Não foi o espiritismo, não foi um ensinamento que 4.000 anos depois veio até nós através da doutrina espírita. Mas foi essas práticas do politeísmo, do paganismo, oriundo lá do continente asiático, da região da Mesopotâmia, que invadiu o Egito. Então Moisés precisou controlar esse povo desarvorado, né? Se acreditava na mitologia desde os tempos mais remotos, que os deuses nasciam de uma mulher necessariamente virgem, pois os deuses não poderiam nascer de mulher manchada do pecado original que antigas religiões defendiam. Aí vieram Hércules, Baco, Hermes, Adonis, Saturno, né? Identificado com o deus grego Cronos, era o deus da agricultura, venerado, uma das mais importantes festividades da antiguidade, as chamadas Saturnárias, um festival dedicado a ele e comemorado durante 3 dias no mês de dezembro, no solstício do inverno. Ísis, divindade egípcia, também conhecida como Site, ou Tsite, era deus da medicina, do casamento, da cultura, do trigo. Aí veio Ceres, né? Deméter, dos gregos, ou a cereal dos americanos, é deus do trigo. Tá? Então, meus amigos, o programa Nova Era está trazendo para vocês neste sábado a primeira parte desse título, da proibição de Moisés à evocação dos mortos. Nós queremos aqui dizer a todos vocês que o programa Nova Era, desse sábado, está trazendo a sua parte primeira, esclarecendo as questões bíblicas com relação ao Deuteronômio, ao Levítico, quando Moisés, então, não proíbe o espiritismo. Ele proíbe essas práticas pagãs, desse politeísmo, oriundo lá da região da Ásia, que chegou na África, lá no Egito. Ele proíbe, ele não proibiu o espiritismo. Eu quero poder agradecer a todos vocês por esse sábado, tá? Esse sábado lindo que se faz agora, e que nós possamos no próximo sábado darmos continuidade desse assunto que nós começamos hoje. Eu quero poder agradecer a audiência de todos vocês e convidá-los para não perder no próximo sábado a segunda parte
deste programa Nova Era, de que é uma realização da AME com a coprodução do CEP. Um bom dia para todos, um feliz sábado, um bom final de semana. Fica com Deus. Obrigado.